live de hoje a gente vai falar sobre JavaScript, né? Então, JavaScript é uma linguagem que a gente está usando muito atualmente, né? Então, ela é super importante. Então, se você quer aprender React, então é essencial, fundamental você saber bem essa linguagem, tá? Então, bora lá começar, certo? Então, para quem, né, quer trabalhar com React ou qualquer outro framework ou biblioteca ou qualquer coisa do tipo, né, com front-end, é essencial você saber JavaScript, tá? Mas onde é que JavaScript ele é utilizado? Então, antes, né, então, a gente tinha o JavaScript essencialmente trabalhando com a parte de front-end, né? Então, a gente trabalhava mais só com ele na parte do front-end. Atualmente, a gente consegue trabalhar com ele em desktop, consegue trabalhar ele no back, né? Então, a gente consegue fazer praticamente tudo com JavaScript, tá? Então, qual que é onde a gente pode utilizar o JavaScript? Certo? Então, qual é a utilização dele? Então, ela é uma linguagem que a gente vai utilizar no navegador, né? Então, a gente vai trabalhar com ela no navegador e, como eu disse, né, você pode usar ela em qualquer lugar, tá? Mas o foco, acho que, basicamente, ela é que vai mandar no front-end, né? Então, sempre que a gente está trabalhando com front-end, a gente está precisando dela, né? No back, ela pode ser utilizada também, mas não é assim tão essencial, né? Então, você tem mais opções, digamos assim, para o back, mas para o front, ela é essencial você saber, tá? E, beleza, né? Já entendi que é muito importante eu aprender JavaScript, já entendi isso, né? Mas, assim como qualquer outra linguagem, ela tem uma sintaxe. Então, do mesmo jeito que a gente tem a sintaxe de uma linguagem normal, como português, inglês, tudo isso, né? Então, o JavaScript também tem sua própria sintaxe. Então, sempre que a gente a gente vai construir algum programa e a gente não segue essa sintaxe, então a nossa ideia, geralmente ela já avisa lá que tem alguma coisa errada, né? Então, o nosso programa não vai rodar, tá? Então, muita gente acaba, acho que talvez não desistindo, mas se desanima muito com programação, porque quando chega para construir seus primeiros programas e aí dá alguma coisa errada, aí, tipo, um ponto e vírgula tá faltando, né? No caso de outras linguagens, não especificamente JavaScript, né? O ponto e vírgula tá faltando, pronto, já aí agora onde é que tá errado? E você sai, né, para verificar. E às vezes é uma besteira, né? Um errinho de sintaxe e já dá tudo errado, né? Então, acho que os erros de sintaxe são os que mais fazem com que a gente tenha problemas no nosso código, tá? Então, acontece bastante. O terceiro ponto que eu queria falar é sobre como a gente pode executar o JavaScript, tá? Então, tem várias formas de a gente estar trabalhando com ele, tá? Uma delas é a gente vir aqui, ó, no console do navegador, tá? Então, a gente vem aqui em ferramentas do desenvolvedor, tá? E ela aqui, ó, tem aqui, se não abrir, você coloca aqui no console, não sei se está dando para vocês verem, porque eu não consigo, acho que aumenta a letra aqui. Então, aqui ele abre, se o pessoal que estiver no Instagram quiser acompanhar o espelhamento de tela, então acho que fica melhor no YouTube, tá? Mas não tem problema que eu tô falando, tudo que eu tô mostrando, eu tô falando aqui também, tá? Então, no console do navegador, a gente consegue trabalhar com JavaScript, certo? Então, a gente pode colocar os nossos próprios códigos no console do navegador. É bem parecido como se a gente estivesse utilizando o console do PC, né? Do computador normal, tá? Mas acho que essa é a forma mais simples da gente estar trabalhando com JavaScript, no console do navegador, certo? Outra opção que a gente poderia utilizar também, né, é quando a gente está trabalhando com um editor, certo? E a gente linka um arquivo JavaScript com um arquivo HTML, tá? Como seria isso? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como isso seria, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir aqui o meu VS Code só para que vocês entendam o que eu estou falando. Então, basicamente, aqui a gente tem um projeto zerado, então não tem nada, eu só criei lá o diretório desse arquivo, tá? Ou desse projeto, certo? Então, se eu criar um novo arquivo, né? Então, se eu vir aqui em New File e colocar um index, peraí, deixa eu ajustar aqui.
Se eu colocar... criar um arquivo, new file, e eu chamar ele de index.html, e eu vou conseguir linkar esse JavaScript com esse HTML, e desse formato eu consigo acessar todo o código, né, que eu coloco lá no JavaScript, certo? Então, vamos gerar aqui um código no HTML, deixa eu só... Ele não está renomeando. New file, ele tá rapidinho. Sei lá. Aqui, index.html, certo? Então, eu criei meu arquivo HTML. Com a ajuda, né, se vocês já trabalham com o VS Code, no Emmet a gente tem alguns snippets de código que a gente pode estar trabalhando. Então, se eu digito HTML, e ele coloca aqui uma abreviação do Emmet, certo? Então, eu aceito essa sugestão, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Eu aceito essa sugestão, tá? E ele já gera para mim uma estrutura básica de um arquivo HTML. E como é que eu poderia importar, como é que eu posso linkar um arquivo JavaScript com esse HTML? Então, vamos criar aqui um arquivo JavaScript, tá? Então, vou botar scripts.js. Tá? Então, ele criou aqui para mim um arquivo do JavaScript. Então, como é que eu linko esse arquivo index com o meu arquivo do JavaScript, tá? Então, eu vou colocar aqui uma tag chamada script, tá? Coloco essa tag dentro do body, certo? Do HTML, e aí eu consigo estar trabalhando com o meu arquivo de script aqui, tá? Então, eu posso linkar justamente... Deixa eu ver o que está dando errado. Então, aqui justamente eu consigo linkar, dentro dessa tag de script, eu vou conseguir linkar justamente o meu arquivo JavaScript, tá? Então, eu vou colocar aqui src e vou botar o endereço, qual o caminho para esse arquivo, né? Então, ponto barra, e o VS Code ele vai me mostrar. Então, seria scripts.js, tá? Beleza, né? Mas aqui eu não consigo fazer nada ainda, né? Deixa eu fechar só essa tag. Eu não vejo nada que acontece. Então, vamos botar aqui só para explicar ainda o que é esse código, mas console.log para a gente ver que tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, vou botar aqui mensagem, certo? Mensagem. Se eu abrir esse meu arquivo, index.html, deixa eu só tirar aqui, certo? Então, vamos botar aqui, se eu botar open, deixa eu ver se ele abre aqui, vamos botar aqui open preview, que é uma extensão que eu tenho aqui para a gente prever o HTML. Open with. Deixa eu ver se ele abre. Se não, eu vou botar aqui diretamente no... Se eu clicar duas vezes aqui nesse arquivo HTML, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ops. Vamos botar aqui no Google Chrome. Para vocês verem o console, o que ele vai mostrar, para a gente ver que realmente está linkado o JavaScript com o HTML, tá? Então, se eu vir aqui no meu console, ferramentas de desenvolvedor, certo? Então, a gente vai conseguir ver justamente a mensagem que a gente tem nesse JavaScript, tá? Então, deixa eu ver só aqui o que está rolando. Ele não mostrou scripts.js. Bora ver. Certo? Então, basicamente, isso é que eu tenho que fazer dentro desse código para estar linkando, na verdade, um arquivo JavaScript no meu HTML, tá? Então, vamos voltar para lá. A gente também poderia executar o script aqui também, né? Diretamente no HTML, não tem problema nenhum, certo? Poderia fazer isso também, tá? Então, são todas essas formas que a gente tem de trabalhar com o JavaScript. Então, eu posso ir direto lá no console, eu posso estar trabalhando com arquivos separados, e dentro do próprio HTML eu também posso colocar o código de script do
do meu arquivo, no caso, trabalhando com JavaScript, tá? Beleza, né? Então, já entendi isso. E como é que eu posso fazer comentários no JavaScript, certo? Então, como é que eu posso fazer comentários? Então, é bem parecido com outras linguagens, se eu colocar o // e digitar alguma coisa, tá? Então, esse código, ele não aparece, né? Então, a linguagem, ela não leva em consideração esse código. E eu poderia fazer também comentários de mais de uma linha, né? Que seria o /, e depois eu consigo finalizar também colocando a parte inversa, né? No caso, eu coloco */, e aqui eu tenho o texto do comentário, tá? Então, basicamente, essas são as opções que a gente tem de estar trabalhando com comentários no JavaScript. Tranquilo, pessoal? Até aí, tá, né? Beleza, né? Então, já entendi como é que eu faço para usar o JavaScript, já entendi onde eu posso utilizar, né? E aí a gente vem para a parte de tipos de dados, né? Então, quais são os tipos de dados que eu consigo trabalhar com JavaScript, tá? Então, começando com o tipo de dado string, né? Então, para quem não sabe, é um tipo de dado de texto, certo? Deixa eu abrir aqui o meu console para a gente fazer algumas demonstrações, certo? Vamos abrir aqui. Pronto. Então, o que é a string, né? Então, eu estou trabalhando com texto. Em JavaScript, eu tenho 3 formas de estar trabalhando com o tipo de dado de string, certo? Uma delas é eu colocar aspas simples, certo? Então, eu colocar aspas simples e colocar o texto que eu quero, tá? Então, o texto. Outra forma que eu tenho de trabalhar deixa eu botar Ctrl mais aqui, para não tá vendo tudo. Agora tá melhor, né? Outra forma que eu tenho é estar trabalhando com aspas duplas, certo? Então, botar aspas duplas e colocar o texto é a mesma coisa, tá? Então, não vai fazer diferença. No JavaScript, a gente tem essas 2 formas de eu estar trabalhando com texto. Mas ainda tem uma terceira, né? Que depois do ECMAScript 6, para quem não sabe, o ECMAScript 6 é a versão que a gente, digamos que trabalha, né? Então, o ECMAScript como é padronizada a linguagem JavaScript, certo? E, geralmente, a gente utiliza como base essas padronizações, tá? Então, sempre que você for estar trabalhando com JavaScript, você vai ver muito esse nome, ou então essa abreviação aqui, né? Então, você botar ES e botar a versão, então botar S6, enfim, qualquer que seja, tá? Então, a partir do ECMAScript 6, a gente teve uma nova funcionalidade, digamos assim, que a gente pode estar trabalhando com strings utilizando a crase, tá? Então, se a gente vir aqui no teclado e botar a crase, então a gente está trabalhando com strings nesse formato também. Mas qual é a diferença de eu fazer isso com aquelas aspas duplas ou aspas simples e eu estou trabalhando com essa crase, tá? Então, quando eu estou trabalhando com as aspas simples ou duplas, não faz diferença, certo? Eu teria que, se eu quisesse concatenar 2 strings, eu teria que fazer o quê? Eu teria que botar aqui meu nome. Se eu quisesse trabalhar colocar uma variável aqui dentro, certo? Então, eu teria que botar um mais, botar o nome da variável, que é que eu nem defini. Deixa eu só fechar aqui. Colocar, por exemplo, o nome de uma variável, eu poderia chamar ela aqui, mas, como eu não falei de variável ainda, eu não vou falar agora para não confundir. E aqui eu poderia colocar um outro texto, certo? Então, meu nome é Larissa. Então, eu teria que, toda vez para concatenar várias strings ou estar trabalhando para pegar o valor de uma variável, então eu teria que estar fazendo essa concatenação de strings, certo? Só que qual a diferença quando eu estou trabalhando com esse outro modelo, que é com essa crase, tá? Então, nesse formato, eu consigo fazer o quê? Eu consigo colocar o texto, certo? E eu consigo colocar um símbolozinho de dólar e abre e fecha chaves, certo? E dentro desse símbolo aqui dentro, eu consigo estar trabalhando com algum elemento JavaScript, tá? Então, eu consigo chamar uma variável, eu consigo... O pessoal que está perguntando se eu estou compartilhando tela, eu estou compartilhando no YouTube e no Facebook, tá? Porque aqui no Instagram eu não consigo compartilhar, certo? Então, se vocês quiserem estar acompanhando o que eu estou mostrando, tá? Então, podem dar uma olhadinha lá no YouTube e no Facebook, tá?
Então, a gente consegue, com esse símbolo de dólar, eu consigo estar trabalhando com algum valor aqui dentro, né? Então, eu consigo trabalhar, né, colocar algum valor, eu não tenho que estar concatenando tudinho, aqui ficar aquela bagunça, certo? Então, eu consigo fazer isso dentro, se eu estiver utilizando essa crase, digamos assim, né? Um outro formato de string, certo? Então, qual que é a vantagem? Que o código ele vai ficar muito mais simples, né, e mais fácil de entender do que eu estar botando aquele monte de string, mais um valor de uma variável, mais de outra, enfim, vai ficar aquela bagunça, tá? E aí, nesse formato, fica o código muito mais fácil de ler, certo? Fica muito mais legível e limpo o nosso código, tá? Então, por isso é sempre indicado que sempre que você puder utilizar esse formato aqui, utilizando a crase, em vez de estar usando aspas duplas ou aspas simples e concatenando várias strings naquele mesmo elemento, certo? Então, deixa eu só fechar aqui. Então, deixa eu voltar aqui para o Notion, para a gente voltar ao raciocínio. Certo? Beleza, entendi, né, como é que eu posso trabalhar com strings e com números, como é que eu posso trabalhar? Com números é no mesmo formato que com qualquer outra linguagem, né, eu posso trabalhar com números inteiros, eu posso trabalhar com números reais, certo? E não tem nenhuma diferença, tá? Então, basicamente, são esses formatos que a gente tem, tá? Então, eu posso realizar operações de soma, subtração, divisão, tudo isso que a gente está acostumado a fazer com matemática e com qualquer outra linguagem, tá? Então, bem tranquilo, tá? Outro tipo de dado que a gente tem é o tipo Boolean, onde ele vai receber, né, para quem não sabe, dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso, certo? Então, com o Boolean, né, como em qualquer outra linguagem também, né, então a gente tem dois valores, true ou false, tá? Tranquilo, né? Depois eu tenho dois tipos de dados que existem no JavaScript. Um é o undefined e o outro é o null, tá? Então, muita gente confunde o que é as duas coisas, então acha que é a mesma coisa, mas não é, certo? Então, no undefined, ele justamente é quando não foi definido nada para aquela variável, diferentemente do null, que null ele vai representar um valor nulo para aquele determinado objeto, tá? Então, são duas coisas bem diferentes, tá? Se você tentar fazer a comparação, né, lá no JavaScript, verificar se undefined é igual a null, então você vai ver que ele vai dar false, né? Então, não é a mesma coisa. Se você, por exemplo, definir uma variável lá e não colocar nenhum valor para ela, então ele vai, você tentar chamar aquela variável, ele vai dar justamente undefined, porque ele não foi atribuído nenhum valor para aquela variável, tá? Já o null, então, se você cria um objeto e coloca ele especificamente com um valor nulo, né, então, aí sim, ele tem um valor nulo. Então, aquele objeto, ele tem como valor o null, certo? Então, basicamente, essas são as diferenças, basicamente, entre undefined e null, que você pode se deparar com esses dois tipos de dados quando você estiver trabalhando com o seu código em JavaScript, certo? Então, partindo disso, né, então eu já tenho todos os tipos de dados, né, então já entendi como é que eu posso utilizá-lo no JavaScript. Com relação a variáveis, então, como é que eu posso trabalhar com variáveis em JavaScript? Se vocês vêm de uma linguagem, né, se você já vem de uma linguagem que ela é fortemente tipada, quando você chegar em JavaScript, você vai ver que JavaScript não é uma linguagem com tipagem forte. Se você colocar aqui, ó, deixa eu abrir aqui o console. Se a gente botar no console que vamos definir uma variável, que a gente poderia utilizar var, tá? Mas eu vou mostrar as diferenças, certo? Entre os tipos. Se eu colocar var, aqui botar uma variável chamada nome, certo? E colocar que ela recebe um valor, né? No caso, um string, certo? Então, eu vou botar Larissa. Definir, certo? Então, se eu botar aqui, chamar nome, e para ele mostrar o valor para mim, ele vai mostrar Larissa, certo? Beleza. Mas, se eu pegar e colocar que nome, agora recebe 2. Eu chamar nome, ele diz 2. Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui nessa variável, tá? Então, JavaScript, ele não é uma linguagem fortemente tipada, como, por exemplo, em Java, se você faz isso, então vai dar um erro na hora. Então, se você quer colocar, por exemplo, botou uma variável que tem um tipo de número, vamos supor, um int, né, um inteiro, e você tentar botar um string ali dentro, vai dar um erro na hora, você não consegue fazer isso. Em JavaScript, você tem a liberdade de fazer isso. Você pode colocar
qualquer valor aí dentro dessa variável, né? Você não vai definir explicitamente o tipo, diferentemente de outras linguagens, como, por exemplo, o Java. Tá? Então, se você vem de uma linguagem fortemente tipada, quando chega em JavaScript, então você vai perceber isso de cara que é muito diferente, tá? No caso, eu estava falando da tipagem, né? Então, JavaScript você não tem nenhum tipo de tipagem com JavaScript. Não tem, em JavaScript você não tem nenhum tipo de... Não tem tipagem forte, na verdade, né? Tipo tem, obviamente, tá? E aí eu mostrei para vocês utilizando o var, né? Então, eu coloquei aqui o nome var, que é a palavra reservada para variável, certo? Então, antes de ECMAScript 6, a gente só tinha essa forma de estar trabalhando com variáveis, tá? E aí, como é que eu posso depois do ECMAScript 6, surgiu um outro termo, né? Que é esse let, tá? Let também é um termo utilizado para eu estar trabalhando com variáveis. Deixa eu só aumentar isso aqui para melhorar a visualização. Acho que agora fica melhor. Certo? Então, aqui, deixa eu limpar. Então, eu posso também estar trabalhando com o let aqui no JavaScript, que ele também armazena variável, né? Se eu colocar aqui let nome, certo? E botar um valor, chamar, deixa eu ver aqui, porque eu já tenho utilizado o nome, né? Let nome 2. Se eu colocar uma outra variável, utilizando essa palavra reservada let, e eu chamar nome 2, também eu consigo utilizar. Então, se eu quiser alterar o valor, eu consigo também, né? Então, vou botar 3, tá? Então, eu consigo alterar o valor de nome 2, tá? Então, qual que é a diferença de eu utilizar var e de utilizar let? Então, quando eu uso cada uma delas, certo? Então, vamos lá ver a diferença. Então, aqui em JavaScript, em outras linguagens, a gente tem o conceito de bloco, tá? E o que é um bloco? É quando eu utilizo, aqui eu tá botando esses dois elementos aqui, né? Então, botar um abre e um fecha-chave, e eu tá trabalhando aqui um código dentro desse bloco, tá? Então, se eu defino uma variável let dentro de um bloco desse, ela vai ter um escopo desse bloco. Então, se eu tentar acessar essa variável fora desse bloco, então eu não vou conseguir. Então, ele vai dar lá que vai dar um erro que ele não conseguiu acessar, tá? Então, para quem chegou agora no Instagram, então tá sendo transmitido também no YouTube e no Facebook, tá? Então, tá com um espelhamento de tela e para que vocês, se quiserem utilizar. Então, o link é youtube.com/Larissa Falcão, tá? Então, para quem chegou agora no Instagram, certo? Então, continuando, né, no let, ele tem um escopo de bloco, ou seja, se eu tento acessar aquela variável fora daquele bloco, então eu não vou conseguir, porque ela vai ter escopo somente de acesso naquele bloco. Já o var, ela tem um escopo global, né? Então, se eu utilizar var em qualquer local do meu programa e eu tentar acessar dentro de um determinado bloco, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum, certo? Só que, qual é a grande questão nisso aí? Né? Então, quando você está trabalhando hoje em dia, né? Então, quando você usa como base o ECMAScript 6, então eles recomendam você estar trabalhando sempre com o escopo de let, tá trabalhando com essa palavra reservada let. Por quê? Porque o escopo global, ele pode trazer muitos problemas para você dentro do seu programa, tá? Então, é sempre recomendado você estar utilizando o let para estar trabalhando com variáveis, certo? Então, aqui eu já mostrei para vocês a diferença de let e de var, e a gente tem também a const, né, que justamente é uma constante, certo? Então, como eu poderia trabalhar com constante? Então, eu vou colocar const, o nome para essa constante, certo? Eu vou botar número, certo? E vou botar um valor para ela, eu vou botar que esse número é 4. Se eu colocar para ela executar, essa variável número, ela vai mostrar 4, tá? Mas se eu tentar alterar o valor de número, o que acontece? Né? Então, eu vou ter que número recebe 3. Então, ele vai dar um erro, né? Então, você não pode, ele está mostrando para mim aqui, você não pode alterar o valor de uma constante, certo? Então, você não pode fazer isso. Essa, basicamente, é a diferença, né, de variáveis e constantes, certo? Então, tranquilo, né, aqui. Então, constantes e variáveis, então, essas são as formas de a gente estar trabalhando com
esses dois elementos no JavaScript. E aí, como é que eu posso definir... no final, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, tá? Então, eu vi que vocês estão fazendo algumas perguntas no YouTube. E aí, no final, eu dou uma olhadinha, tá? Então, com relação a identificadores, certo? Então, se você já trabalhou com alguma linguagem de programação, você sabe que é sempre uma boa prática a gente estar colocando nomes que realmente eles, digamos, que representam aquela variável, né? Então, se eu for trabalhar com uma variável de número, por exemplo, aí eu vou calcular o total de um carrinho, por exemplo. Aí, para essa variável, eu vou lá e boto o nome X para ela. Eu vou lá e coloco let X. Sim, mas o que é X? Como é que você vai saber o que X vai representar, certo? Então, sempre o ideal é você estar trabalhando com identificadores, ou seja, colocar o nome dessas variáveis de forma que represente exatamente aquilo que ela vai fazer. Outra coisa é que você não pode estar iniciando um identificador de uma variável com números, tá? Então, se você tentar fazer isso, então vai dar um erro, certo? E para estar diferenciando, né, se você tem um identificador que ele vai representar várias palavras, por exemplo, total carrinho, certo? Total carrinho. Então, o ideal seria o quê? A gente colocar ou botar a primeira letra maiúscula ou colocar um underscore, né, um underline entre elas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de estar botando underline. Eu prefiro colocar a primeira letra, né, em maiúsculo, tá? Então, acho que é. Então, eu prefiro colocar a primeira letra em maiúsculo, né? Porque acho que fica mais legal, mais legível de você estar lendo o nome daquela variável, tá? Então, é uma boa prática você estar utilizando isso também, tá? Então, basicamente, sim, outra coisa. Se você puder, tá sempre escrevendo os seus códigos em inglês, é também uma boa prática. Por quê? Porque se por acaso o código do seu programa precisar ser lido, ser utilizado por pessoas de outros países, então o inglês é a linguagem universal, né? Então qualquer pessoa vai conseguir ler e trabalhar com aquele seu código. Então é também uma forma de você estar estudando, né? Então se você está construindo o seu código em inglês, você também está treinando o seu inglês. Mas se você está no começo, né? Se você não tem muito conhecimento, então você pode começar em português mesmo, estar treinando, fazendo seus códigos, mas à medida que você for evoluindo e você aprender também a parte de inglês, então é sempre bom você estar construindo, criando todo o seu código, o nome das suas variáveis em inglês, tá? Beleza, né? Então, a gente já trabalhou com os tipos de dados, já entendeu como é que faz para executar, para utilizar, né, o JavaScript, e já entendeu como é que pode trabalhar com variáveis. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês agora como é que a gente pode realizar alguns comandos para, digamos que, mostrar alguma mensagem, tá? Então, quando você está começando com JavaScript, é muito comum você querer mostrar um resultado de uma variável, mostrar o resultado de uma função, e como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso console. Uma das formas é se eu colocar aqui no... É porque aqui a gente já está no console, né? Mas se a gente botar lá no nosso arquivo, né, no JavaScript, e se eu colocar console.log, ele vai exatamente mostrar alguma mensagem aqui nesse console, tá? Então, a gente bota aqui o conteúdo que a gente quer para que a gente mostre aqui no console. Essa é uma das formas que a gente tem de fazer. Outra forma é a gente utilizar o alert. Então, colocar essa função alert, tá? Alert. E aqui dentro dos parênteses, eu vou botar o que é que eu quero mostrar para o usuário. Então, ele vai mostrar como se fosse um pop-upzinho, né, uma janelinha de um alerta com um texto que você vai colocar dentro, tá? Então, você pode estar utilizando o alert para estar mostrando alguma mensagem, né, quando você estiver trabalhando aprendendo JavaScript, tá? Então, ou se por acaso você precisa mostrar um alerta para o usuário, tá? Então, aqui dentro do alert, você digitaria o conteúdo, né? Então, o conteúdo, se por acaso você quisesse botar o valor de alguma variável, então você poderia concatenar aqui, ou utilizar aquela ideia que eu mostrei para vocês, que é com a crase, tá? Então, não tem problema nenhum. E outro comando que a gente poderia utilizar
é o prompt, tá? Então, você escreve assim, prompt. E o prompt, ele é parecido com o alert, certo? Só que no prompt você tem como pedir, ele tem uma caixinha lá de input, então você tem como pedir algum valor do usuário, certo? Então, você tem como pedir algum conteúdo, né? Então ele vai digitar no input e quando ele apertar em OK, você tem como receber aquele valor, tá? Então, já no alert, você só mostra a mensagem, então não tem como o usuário interagir de nenhuma forma, tá? Então, basicamente, para você começar, esses 3 comandos já vão te ajudar bastante a trabalhar com JavaScript, né? Então, o console.log, certo? O alert e o prompt, tá? Então, você já consegue receber dados, consegue mostrar dados, então já te ajuda a estar trabalhando com o JavaScript, né? Mostrando essas informações, certo? Legal, né? Então, agora, como é que eu posso trabalhar com arrays em JavaScript, certo? Então, os arrays, eles são uma forma de a gente armazenar vários tipos de vários valores, né? Um conjunto de valores eu consigo armazenar nos arrays, certo? Só que se você vem de alguma outra linguagem, por exemplo, Java, né? Então eu faço muita referência com Java porque eu uso muito Java para back-end, tá? Então, se você trabalhou com arrays, por exemplo, em Java, lá você só poderia definir um array com um único tipo, né? Então, se você define lá que é um array de string, então você vai poder botar strings dentro daquele array, certo? Em JavaScript isso também não acontece, tá? Então, você consegue botar qualquer coisa dentro desse array, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, se eu colocar um array aqui, né, chamado, vou botar aqui, vou botar aqui em var, vetor, certo? E aqui dentro eu vou botar os valores. Então, eu vou botar 2, 3, e chegar aqui eu botar um string, certo? Então, eu vou botar aqui um string aqui no meio, certo? Se eu chamar aqui vetor, na posição 0, certo? Então, ele vai me retornar 2. Beleza, né? Se eu chamar vetor na posição 0, 1, 2, na posição 2, que é aquela string que eu botei, ele me mostra o que tem lá, né? Que é um string. Então, você consegue fazer qualquer coisa aqui dentro, tá? Então, botar qualquer elemento dentro desse array, como vocês puderam ver aqui nesse exemplo, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha com array, né? Então, coloca se é uma variável, se é uma constante, que vai receber justamente esses valores, e dentro desse colchete eu vou botar, separado por vírgula, o conteúdo de cada um, o que vai ficar em cada posiçãozinha do array, do vetor, certo? Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar com os arrays. Como é que eu posso acessar os elementos do array? Então, eu já mostrei aqui para vocês, né? Colocando exatamente o index que aquele elemento ele tá, né? Então, no caso, a primeira posição é sempre o 0, então 0, 1 e 2, tá? Então, a gente coloca chama o nome daquela, o identificador, né, daquela variável, daquela constante, e aí eu vou botar qual o local, né, onde está, no caso, qual o index daquele elemento que eu quero encontrar, tá? Então, essa forma que a gente consegue acessar os elementos do array. Com relação a tipos de dados, né? Como eu falei para vocês, lá a gente pode botar qualquer coisa. Só que não é porque a gente pode que a gente vai botar qualquer coisa dentro de um array, certo? Então, é sempre interessante que a gente defina um array e coloque sempre elementos do mesmo tipo. Por quê? Porque se por acaso eu fosse lá e utilizasse uma função que fosse varrer, por exemplo, que fosse acessar um determinado atributo dos objetos que tem dentro desse vetor. Só que aí dentro desse vetor eu botei, além de objeto, eu botei outros tipos de dados. Então, vai acontecer um erro aí, né? Por isso que é sempre bom você estar colocando dentro desse array elementos do mesmo tipo, tá? Não tá fazendo essa bagunça. Não é porque você pode fazer que você vai, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês só que isso era possível, mas não necessariamente que vocês vão fazer isso, certo? Outra coisa que a gente pode trabalhar com arrays depois também, essa função também veio depois da ECMAScript 6, que é o Spread Operator. O que é isso, né? Então, bora ver. Vamos aqui limpar. Então, vamos botar aqui um vetor chamado... Vou botar aqui vou botar let dias, certo? E vou botar aqui alguns dias. Vou botar
Por exemplo, sábado e domingo dentro desse vetor, certo? Sábado e domingo. Sábado e domingo, joia, né? Aí vamos supor que eu quero criar um outro vetor que tivesse alguns valores, mais os valores que tem dentro desse vetor que eu falei aqui em cima, o dias, certo? Então, eu vou botar let todos, que vai ser o identificador. E aí, eu quero que ele tenha os valores de dias e tenha também, e vai receber também, vamos botar aqui outra coisa. Vamos botar segunda e terça. Deixa eu ver o que eu botei de errado. Vou botar aqui, let todos. E aqui eu vou botar dias e vou botar algum outro elemento. Vamos botar segunda mesmo. Esse vai. Então, se eu chamar aqui todos, né? Se eu abrir aqui o que tem todos, ó, percebam que ele pegou o que tinha em dias, mais o que eu adicionei dentro desse array. Então, com esse spread operator, que é esses 3 pontinhos, e eu botar qual é o elemento que eu quero adicionar a esse vetor. Então, ele copia os valores, o que tem dentro daquele vetor, adiciona nesse novo vetor, mais os elementos que eu coloquei, tá? Então, ele é uma função bem legal do ECMAScript 6 que a gente pode utilizar para copiar justamente valores de um outro array e copiar aqueles valores dentro de um novo array, tá? Então, é só botar esses 3 pontinhos e o nome do vetor e eu consigo copiar os valores e introduzir nesse outro vetor que eu estou criando, tá? Esse operador também a gente consegue utilizar com objetos, certo? Então, eu consigo copiar atributos de um objeto também utilizando esses 3 pontinhos. Só a diferença é que você não está trabalhando com array, você está trabalhando com objetos, tá? Então, é bem legal essa função aqui do spread operator, tá? O que eu posso fazer também com os arrays, né? Então, tem 3 métodos, tá? 3 funções que são muito utilizadas, né, com os arrays, tá? Então, se você procurar trabalhar com arrays, você vai ver que tem essas 3 funções que elas são muito famosas, né? Então, map, filter e reduce. E aí eu vou falar basicamente quais são as diferenças entre esses 3 métodos. Tem uns exemplos aqui para a gente ver, tá? Então, o que é que o map faz? Então, o papel do map é o quê? Eu pegar cada valor daquele vetor e eu fazer algum tipo de transformação com aquele vetor. Como assim, né? Então, a gente vai dizer para aquela função map, né, que ela vai realizar uma operação em cada item daquele vetor, tá? Por exemplo, se eu quisesse duplicar o valor de cada item aqui desse array, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse aqui esse array números e tivesse esses valores aqui, 4, 7, 9, 4 de novo, 5 e 8, tá? E aí eu quisesse duplicar o valor de cada item desse do vetor. Então, como eu poderia fazer? Então, eu poderia chamar essa função map. Dentro dessa função map, a gente chama uma outra função aqui, que é uma arrow function, que eu vou falar mais na frente para vocês o que ela é, tá? Mas, basicamente, ela é uma função que eu estou dizendo o quê? Que eu vou multiplicar o valor, né, cada elemento desse vetor que eu vou estar recebendo, que no caso vai ser x, certo? Multiplicando por 2, certo? Então, no map, eu estou dizendo o quê? Que para cada valor daquele array, eu vou fazer algum tipo de transformação com ele. Que nesse caso desse exemplo, é a gente multiplicar aquele valor por 2, tá? Tranquilo, né? Então, já entendi o que é um map. Então, no map, a gente utiliza ele muito quando a gente está trabalhando, seja com qualquer aplicação, seja com o próprio React ou qualquer outra biblioteca, framework. Então, é sempre útil a gente estar usando o map para transformar cada elemento daquele vetor em alguma estrutura que a gente quer, em algum elemento diferente, transformar aqueles valores, enfim. Então, é muito útil utilizar essa função aqui, tá? E filter. Então, como o nome já diz, então ele vai fazer um filtro, tá? Então, o filter nada mais é do que isso, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um array de objetos,
que eu também vou falar mais na frente um pouquinho sobre o que é objeto, mas vocês não se preocupem, tá? Então, entendam que aqui, que cada item desse vetor aqui, ele vai ter o quê? Um nome, uma idade e um tipo, tá? Então, vai ter um nome do animal, uma idade para ele e o tipo, se é cachorro ou gato, beleza? Então, basicamente é isso que tem aqui dentro desse array. Cada elemento desse tem essas características, tá? E como é que eu poderia utilizar o filter? Então, eu poderia chamar essa função filter, tá? Eu chamo ela de animal, onde eu vou retornar justamente somente os animais que têm um atributo de type, né, que no caso é o tipo, que ele tem esse atributo dog, tá? Então, eu vou filtrar, ou seja, é a mesma coisa da gente chegar no Excel, tem lá uma coluna e eu tenho vários tipos de elementos. Então, vamos supor que eu tivesse lá uma tabela de animais que tinha gatos e cachorros. Então, eu cheguei lá na coluna de tipo e digo assim, eu só quero que você mostre para mim os cachorros. É a mesma coisa que o filter faz. Então, você vai filtrar aqueles dados de acordo com uma determinada condição, que no caso aqui eu quero que esse atributo do animal, que seria type, né, tipo, ele tem que ser dog, tá? Então, tem que ser igual, ó, exatamente aqui, ó, igual. É uma coisa que eu até esqueci de falar, né? Se você está utilizando o símbolo de igual 3 vezes, eu quero dizer o quê? Que ele tem que ser exatamente igual ao que está aqui. Tanto o tipo daquela variável, como o conteúdo. Então, só para esclarecer isso aqui, para vocês não ficarem sem entender, eu vou abrir aqui o console para eu explicar qual a diferença do igual aqui no JavaScript, certo? Se, por acaso, eu colocar eu disser aqui que 10, eu quero saber se 10 é igual, eu colocar o duplo sinal de igual. Se eu disser que 10 é igual a 10. Só que 10 no formato de string, certo? Beleza, né? Coloquei que 10, eu quero saber se 10 em inteiro é igual a 10 no formato de string. Ele vai me retornar o quê? True. Por que ele me retorna true? Porque esse sinal igual duplo, ele vai verificar se o conteúdo é igual. Ele não verifica o tipo daqueles valores, tá? Então, ele apenas vai verificar 10 é igual a 10? É igual, né? Se eu não verificar o tipo daqueles dados, então 10 é igual a 10. Por isso que ele retorna true, certo? Mas se eu fizer isso com o sinal de igual triplo, ele vai me retornar falso, porque no sinal de igual triplo, ele verifica tanto o conteúdo quanto o tipo daqueles dois valores, certo? Então, essa é a diferença de você usar o sinal de igual duplo e triplo, tá? Então, sempre que você quer fazer essa verificação, você vai verificar se é exatamente igual, né? Então, se eu quisesse verificar 10 é igual a 10, inteiro, é igual, né? Então, ele retorna true. Mas se eu colocasse qualquer outro tipo aqui, por exemplo, 10.0 ou 10 string, né? Então ele vai dar errado, né? Porque ali ele deu o verdadeiro porque são números, né? Mas se eu botar aqui, ele vai me retornar falso, tá? Então, essa é a diferença de eu estar utilizando igual duplo e igual triplo, que foi o que a gente viu aqui, ó. Ele quer verificar o quê? Se é exatamente igual a dog, tá? Então, para garantir que ele vai verificar se é igual tanto o tipo quanto o valor, o conteúdo daquela variável, tá? Então, falando de filter, né, eu já expliquei o que seria o filtro, então a gente filtrar exatamente de acordo com a determinada condição, certo? E o reduce, o que ele é? Então, no reduce é como se eu dissesse assim, eu quero fazer algum tipo de cálculo onde eu quero reduzir aqueles valores em um único. Ah, como assim? Então, esse exemplo eu trouxe justamente para isso. Então, vamos supor que eu quisesse somar a idade, né? Somar a idade de todos os animais que estão nesse vetor aqui, certo? Então, para somar tudo isso, então ele vai fazer algum cálculo, vai pegar o valor de idade, do atributo de idade de cada um desses animais e vai me retornar uma única variável que seria a idade, né? A soma de todas as idades, tá? Então, é basicamente isso que essa função faz, né? Então, eu estou passando soma e animal, tá? Que animal foi... a gente definiu o animal ali, tá? E estou fazendo uma função que vai retornar o quê? Soma mais a idade do animal. Que nada mais é o quê? De eu pegar o valor de soma e somar com a idade do próximo animal. Então, essa é uma função básica de soma, tá? Então, eu armazenar numa variável soma e toda vez que ele passar por um item daquele vetor, então ele vai pegar já o que já tinha em soma e somar com o valor
do próximo animal e assim sucessivamente até ele terminar de percorrer todo o vetor. Certo? Então, essa é a diferença entre map, filter e reduce, que a gente pode estar trabalhando com arrays aqui no JavaScript. Joia? Então, aqui eu já falei um pouquinho de objeto, né? Que eu tinha falado aqui o que era objeto, e aí eu vou falar basicamente como é que a gente pode criar objetos no JavaScript, tá? Então, como a gente poderia trabalhar com objetos aqui no JavaScript, tá? Então, mais uma vez, fazendo uma analogia com o Java, né? Então, quando a gente está trabalhando com objetos, então a gente sempre tem uma classe associada a ele lá no Java, né? Aqui no JavaScript, não. Eu posso criar um objeto aqui sem ter nenhum tipo de classe associada a ele, tá? Então, como eu poderia fazer? Criar um objeto aqui no JavaScript. Então, eu vou botar aqui let aluno, por exemplo, certo? Então, eu dizer que ele vai receber o quê? Então, vou aqui abrir chaves e vou botar os valores, né? Então, eu poderia ter um atributo nome, que recebe Larissa. Poderia ter um outro atributo chamado idade, que recebe 29. Recebe não, né? 2 pontos. E 29. E vamos supor que tivesse sobrenome, que vai receber, nesse caso, o valor de... Vou botar aqui uma string de Falcão, certo? Beleza. Dessa forma que eu consigo definir os atributos desse objeto. Então, estou dizendo que nessa variável aluno, tá? Com esse identificado aluno, eu tenho alguns atributos, como nome, idade e sobrenome. E dentro de nome eu botei um string, dentro de idade eu botei um inteiro, e dentro de sobrenome eu coloquei um string. Basicamente, é isso que significa esse código, tá? Então, se eu chamar aqui aluno.nome, ele vai justamente me retornar o valor que foi armazenado dentro desse atributo nome. Se eu chamar qualquer outro, né? Então, aluno.idade, vai me retornar o valor que foi armazenado no atributo idade, tá? Então, a gente utiliza, né, objetos para justamente estar representando um objeto dado do mundo real e que ele tem características e que a gente pode executar algum tipo de operação com ele também, né? Então, a gente pode trabalhar também com objetos em JavaScript. A diferença é que ele não precisa estar associado a uma classe como em outras linguagens, como, por exemplo, o Java, tá? E aí eu já falei, né, como é que a gente pode acessar atributos, como pode criar esses objetos. E aí vem a parte de funções, né? Então, como a gente pode trabalhar com funções. Eu já tinha falado um pouquinho ali atrás, mas foi pouco, né? Então, como eu poderia trabalhar com funções? Então, basicamente, em JavaScript, eu posso trabalhar com funções chamando um function e colocando o nome para essa função, né? Então, por exemplo, calcular soma, coloco abre e fecha parênteses para colocar os parâmetros, e aí eu poderia definir aqui dentro o conteúdo dessa função, tá? Então, essa é a forma mais básica, mais simples de estar trabalhando com funções, tá? Em JavaScript. Então, essa é a forma mais simples. Então, eu colocar o nome function e... espaço, né, gente? Então, não pode ter espaço no nome. E colocar o nome para essa função. E se tiver parâmetro, eu boto aqui dentro. Se não tiver, eu deixo em branco. Abro e fecho chaves, né? Para a gente estar utilizando, tá? Então, essa é a forma mais básica. Eu posso também utilizar funções anônimas, que é o quê? Eu não dar nome para essa função, tá? Então, eu poderia colocar aqui uma variável chamada let soma, e eu chamar aqui uma função, uma function, certo? E aí, eu não botar um nome para ela, tá? Então, function... eu poderia colocar aqui um function e criar a função aqui dentro, né? Então, não colocar um nome para ela. Eu posso fazer isso também tranquilamente em JavaScript, tá? Então, não preciso necessariamente colocar um nome para uma função, certo? E vem as Zero Functions, que são funções que surgiram, né, com aqui uma script 6 também, e são funções onde a gente tem essa estrutura aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Botei aqui. Então, nas Zero Functions, a gente não tem o nome function, então não preciso botar, certo? Então, eu coloco apenas aqui os parâmetros entre os parênteses. Se por acaso não tiver
parâmetro, eu não sou obrigada a botar também os parênteses. Depois eu boto um igual e um maior que, e aqui embaixo eu já coloco o conteúdo da minha função, tá? Então, ela é uma forma de criar funções bem rápida, né, e bem concisa, né? Então, você não precisa estar colocando o nome function, se você não tiver parâmetro, não precisa botar parênteses, enfim, ela é uma função, um formato de função bem reduzido, né? Então, surgiu justamente para facilitar tá trabalhando com funções, então ela é muito utilizada quando a gente está criando uma função dentro, passando a função por parâmetro de outra função, tá? Como o exemplo que eu mostrei aqui, ó, do data, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dentro do filter, eu estou passando por parâmetro uma outra função, que é uma arrow function aqui, ó. Vocês identificam por causa do igual maior que, né? Então, parece uma setinha, né? Então, por isso que ela é chamada de arrow function, certo? Então, por que é importante você saber disso? Porque com o React e outros frameworks que usam JavaScript, é muito comum você ver funções assim, né? Utilizando esse formato, tá? Então, por isso que é legal você entender o que é uma function e também criar funções nesse tipo de formato, certo? E, para finalizar, a gente vem para a parte de estruturas de seleção e repetição, como é que a gente pode trabalhar com elas no JavaScript, tá? Então, como em qualquer outra linguagem, a gente tem o if-else, né? Então, quando eu coloco uma condição, se ela for verdadeira, eu executo alguma coisa, se não, eu executo aquela outra coisa que está no bloco de código abaixo, certo? E o switch, né, que também existem várias linguagens, né? E no switch a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Onde a gente tem um valor de uma variável e eu vou verificar qual o valor dela. Então, caso ela tenha um valor, eu vou executar aquele bloco de código. Caso ela tenha outro valor, eu coloco outro bloco de código e assim sucessivamente, né? Então, eu vou estar verificando qual é o valor daquela variável e em cada caso, né, em cada situação, a gente faz uma coisa diferente, tá? Então, como a gente poderia fazer isso? Qual seria a sintaxe, certo? Então, é muito parecido, né, do que outras linguagens. Então, o if é daquele mesmo formato. Se acontecer, se essa situação for verdade, então execute. Eu vou até abrir aqui no VS Code, porque fica melhor a gente visualizar, certo? Deixa eu anotar aqui. Ops. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar essa parte. Não tira. Enfim, acho que aqui dá para entender. Então, como é que eu poderia fazer isso? Então, vamos definir uma variável, uma let, que vai receber, vou botar aqui, número 1, certo? Vai receber 0. E eu poderia verificar o valor, né? Então, se número 1 for igual, né? Lembrando de usar os 3 iguais, certo? Caso você queira fazer essa verificação, tanto do tipo quanto do valor. Então, se o número 1 for 0, então eu executar alguma coisa. Por exemplo, console.log. Então, eu mostrar uma coisa na tela. Então, mostrar o valor do número o valor do número é 0, né? Então, eu acho que é até melhor diminuir aqui, senão não vai dar nem para você ver direito. Então, nesse formato, a gente consegue verificar uma determinada condição, se o número 1 é igual a 0, tá? Então, se não for, né? Então, se não for, você executar um outro bloco de código, né? Então, console, só copiar aqui para não ficar repetitivo. Ops. Vamos botar aqui. Então, o valor do número não é 0, tá? Então, ó, não se preocupem com essa questão de estar botando o abre e fecha chaves, mesmo com a linha, porque eu sempre boto, tá? Então, é toque mesmo. Então, mesmo que tenha uma linha só de código, eu sempre boto abre e fecha chave, tá? Mas se você não quiser botar, não tem problema. A mesma coisa para ponto e vírgula. Em JavaScript não é obrigado a botar ponto e vírgula, tá? Mas eu sempre boto. Mas se você não quiser botar, não tem problema, vai rodar, não vai dar erro de sintaxe, não, certo?
Então, aqui o if e o else tem a mesma estrutura acho que é muito parecido com outras linguagens, né? Então, na sintaxe é bem semelhante, tá? Então, acho que nem muda quase nada. E o switch eu poderia também, ele também tem uma sintaxe bem parecida, né? Então, vamos supor que eu fosse verificar o valor de número 1, tá? E aí, aqui dentro do switch, eu iria botar exatamente o código. Então, caso o número 1 for 0, né? Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui o código do caso 1. Deixa eu botar aqui. Console.log. O número é 0. Então, aqui é só um exemplo, só para vocês verem, tá? E eu teria que fazer também um break para ele parar quando ele encontrar, se caso entrar nesse caso, tá? Então, sempre a gente botar um break para que ele pare quando ele cair nesse caso, né? Então, caso fosse 1, né? Então, eu poderia botar aqui outro código, né? Se fosse 1, e assim sucessivamente, né? Então, a sintaxe do if else e do switch case, então, é bem parecida com outras linguagens, tá? Então, beleza, né? Então, com estruturas de seleção, a gente tem basicamente essa estrutura, né? Então, tem o if else e tem o switch. Beleza, bem tranquilo, né? E vamos voltar para o Notion. E a gente tem também as estruturas de repetição, tá? Então, no JavaScript a gente tem a estrutura do while e o for, tá? Além de algumas variações do for, que eu vou falar para vocês mais embaixo. Mas, como eu falei, né? Então, tem uma sintaxe bem parecida com outras linguagens, tá? Então, o while eu vou fazer assim, né? While e verificar enquanto o número 1 for maior. Vou botar aqui. Enquanto o número 1 for menor que 10, eu executo alguma coisa, né? E aqui eu vou botar exatamente aqui, ó, ele está acusando o número 1 porque a gente botou aqui como let, né? Aqui nesse escopo, tá? Então, por isso que ele está acusando aqui que não está conseguindo ler exatamente o valor de número 1. Mas vamos botar aqui número 2 recebe 0. Ops. Tá? E aí a gente poderia iterar, enquanto o número 2 fosse menor que 10, a gente iterar esses valores. Ops, número 2. 0. Let. Tá? Então, vou botar aqui só um escopo de var para a gente identificar aqui. Então, basicamente, enquanto o número 2, deixa eu ver o que eles estão mostrando aqui. É porque ele não foi modificado, certo? Então, a gente tem que colocar aqui número 2 mais, né, para que ele consiga iterar. Tá? Então, percebam que aqui o VS Code ele vai me avisando qualquer que tem um problema no meu código. Tá? Então, enquanto o número 2 for menor que 10, console.log, você vai mostrar uma mensagem, né? O número é menor que 10. Tá? Então, a gente poderia fazer esse código aqui para ele verificar sempre o valor de número. Tá? Então, dessa variável número 2. Então, a gente vai incrementando a cada vez que ele passa, que ele itera, né, entre esse elemento, né, então ele vai aumentar em 1, né, então com isso a gente vai percorrer, e quando o número 2 atingir o valor de 10, então ele vai parar justamente esse while, tá? Então, basicamente, qual é a diferença entre while e for? Então, somente o formato que a gente vai utilizar, tá? Então, o for, ele é bem parecido com outras linguagens, então a gente teria aqui uma variável e, por exemplo, que recebe 0, enquanto ela for menor que 10, né? Então eu vou iterar entre ela e eu vou botar i++ para que cada vez que ela iterar, ela seja incrementada em 1, tá? E aí aqui eu iria botar o código para esse for, né? Então para esse loop, tá? Então, é dessa forma que a gente tem a sintaxe das estruturas de repetição, while e for no JavaScript. Tá? Então, é muito parecido com outras linguagens. Se você já trabalhou com outras, então você não vai ter dificuldade em trabalhar com essas estruturas de repetição, certo? E vem para
as duas que eu falei para vocês, né? As duas variações do for, tá? Então, a gente tem o for in, né? Que a gente pode utilizar em objetos para fazer o quê? Para a gente iterar em cada atributo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplozinho de utilização desse for in, certo? Então, a gente teria um objeto aqui que teria nome, idade e sobrenome. Como é que se eu quisesse iterar para mostrar todos os atributos desse objeto? Então, eu poderia utilizar o for in, que nada mais é do que eu colocar uma variávelzinha aqui para armazenar o valor daquele atributo e eu percorrer justamente aquele objeto, tá? Então, eu iria mostrar o quê? O valor de cada uma dessas propriedades. Não ia aparecer lá, nome do objeto Larissa, idade 29, sobrenome Falcão. Né? Então, o for in é utilizado para a gente varrer todos os atributos de um objeto, certo? Então, a gente pode utilizar o for in para isso. E o for off, como é que eu posso utilizar? O for off ele é utilizado em arrays, tá? Então, você vê, se você tentar utilizar em locais diferentes, né, que não seja isso, então pode dar um resultado um pouquinho diferente do que você espera, né? Então, tomar cuidado, tá? Para usar o for in, né? Como tem lá na documentação do ECMAScript, o for in para objetos e o for off para arrays, tá? Então, do mesmo jeito que o for in, ele percorre todos os atributos de um objeto, o for off, ele vai percorrer todos os elementos de um array, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, eu vou colocar uma variável que representar o valor de cada índice desse array e eu botar off e chamar o identificador daquele array, tá? Então, console.log e a gente botar aqui, a gente ia mostrar o elemento de cada array desse, tá? Então, é uma forma de facilitar de a gente estar percorrendo o objeto ou o array, tá? Isso é só uma variação, mas você poderia tranquilamente utilizar o while ou o for normal, não tem problema nenhum, certo? Então, não faz diferença. São só algumas formas de a gente tentar simplificar, né, o nosso trabalho e a gente ter uma forma mais simples de trabalhar, de percorrer objetos e arrays, tá? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, todos esses elementos básicos que vocês precisam entender para começar a trabalhar com JavaScript. E aqui embaixo eu botei alguns exercícios, tá? Que aí eu vou estar disponibilizando esses 3 exercícios aqui lá no canal do Telegram. E aí eu queria que vocês tentassem fazer esses exercícios com essa aula que a gente viu hoje, tá? E vocês tentassem exercitar o que vocês viram nessa live de hoje, tá? Então, se vocês testarem esses exercícios, então eu vou botar uma foto lá no Instagram. E aí eu quero que vocês coloquem também os principais insights que vocês tiveram aqui nessa live, se ajudou vocês de alguma forma, o que vocês aprenderam, tá? Então, comenta lá na foto que eu vou postar hoje. E vai ser muito legal ver o que vocês aprenderam e em que ajudou todo esse conteúdo que eu preparei para mostrar para vocês aqui hoje, tá? Então, os exercícios, esses 3 exercícios eu vou botar lá no canal do Telegram, se vocês quiserem exercitar o que a gente viu nessa live de hoje, tá, pessoal? Então, é isso. Queria desejar uma boa noite para vocês.